Olá! Já parou para pensar no que realmente constitui uma pessoa? Pois é, a Bíblia tem uma visão bem fascinante sobre a natureza humana, nos descrevendo como seres feitos de corpo, alma e espírito. Hoje, a gente vai mergulhar um pouco mais fundo para entender o que isso significa na prática. E tudo começa com essa pergunta, né? Talvez uma das mais antigas e profundas que existem. Quem é o ser humano? É o nosso ponto de partida para a gente conseguir entender nosso propósito e, claro, toda a nossa complexidade. Para a gente organizar as ideias, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar sobre a nossa criação, que foi muito especial. Depois, a gente entra de cabeça no que é corpo, alma e espírito e, principalmente, qual a diferença entre alma e espírito. Aí, vamos ver como essas três partes interagem e, para fechar, como é possível viver em equilíbrio. Então, vamos lá. Nosso primeiro ponto nos leva de volta para o começo de tudo. A narrativa da criação em Gênesis revela algo totalmente único sobre a humanidade. É algo que vai muito, mas muito além daquela ordem produz a terra, que foi usada para as outras criaturas. Olha só que interessante a linguagem aqui. Façamos. Não é uma ordem distante, de jeito nenhum. É quase como uma conversa, uma deliberação íntima e no plural. Só isso já coloca a criação do ser humano num patamar completamente diferente, mostrando que foi um ato direto e muito pessoal de Deus. E aqui a gente vê a mágica acontecer, essa fusão perfeita, o lado físico, que vem do pó da terra, e o lado espiritual, o sopro de vida do próprio Deus. É justamente essa união que nos define como seres únicos em toda a criação. Bom, essa criação em duas etapas nos leva direto para o conceito central da nossa Constituição, a tal da tricotomia. Agora vamos entender como nós somos de fato formados por três partes essenciais: corpo, alma e espírito. Tricotomia. Sei que pode parecer uma palavra meio complicada, mas a ideia por trás é bem simples, na verdade. Significa que o ser humano é visto como uma unidade formada por três partes. É a estrutura que a teologia usa para descrever essa nossa complexidade toda. Então vamos lá. Temos o corpo, que é a nossa casca, nossa interface com o mundo material. Temos a alma, que é onde mora a nossa mente, nossas emoções, nossa vontade, basicamente a nossa personalidade. E por fim, o espírito, que é a nossa dimensão mais profunda, a nossa conexão direta com Deus. Essas três partes juntas formam quem a gente é. E é aqui que o assunto fica ainda mais interessante. Muitas vezes, as palavras alma e espírito são usados como se fossem a mesma coisa, mas existe uma distinção teológica super importante entre elas. Entender essa diferença é chave para a gente compreender nossa vida interior. Vamos analisar isso aqui. A alma, nefesh no hebraico ou psique no grego, é o centro da nossa personalidade, dos nossos pensamentos, sentimentos. Já o espírito, ruá ou pneuma, é a nossa capacidade de se conectar com o divino. A alma nos faz ser quem somos, o espírito nos permite buscar a Deus. E apesar de terem funções diferentes, alma e espírito são inseparáveis, viu? Juntos, eles formam o que chamamos de homem interior, que é a nossa essência, a parte material que vai além do corpo físico. Mas, óbvio, essas três partes não vivem cada uma no seu canto. Muito pelo contrário, elas estão em constante interação, uma influenciando a outra o tempo todo. O que acontece em uma dimensão acaba reverberando nas outras. E essa conexão não é novidade nenhuma. A sabedoria bíblica já reconhecia isso há milênios. Um coração alegre, ou seja, nosso estado de espírito, nosso estado emocional, pode ser um bom remédio para o corpo. E o contrário também é verdade. Um espírito abatido pode, literalmente, secar os ossos. É muito forte isso. Isso só mostra a importância de uma saúde integral, né? Crises emocionais e espirituais não ficam presas dentro da gente. Elas podem se manifestar fisicamente, naquilo que hoje a medicina chama de doenças psicossomáticas. Ou seja, cuidar da alma e do espírito é também cuidar do corpo. Certo. Depois de entender toda essa estrutura de corpo, alma e espírito, fica a pergunta: e daí? Qual é a aplicação prática disso tudo? Como isso nos ajuda a viver melhor? Vamos então para a verdade prática de viver em equilíbrio. O propósito final é a harmonia. A gente foi criado com essas três dimensões, para que toda a nossa existência, física, mental e espiritual, trabalhe em conjunto para glorificar a Deus. Não se trata de negar o corpo ou a alma, mas sim de integrar tudo num propósito maior. E esse desejo do apóstolo Paulo resume tudo de forma perfeita.
O objetivo é a santificação completa, que envolve todo o vosso espírito, alma e corpo. É um chamado para uma vida de equilíbrio, de integridade em cada aspecto do nosso ser. E é assim que a teologia se torna algo muito prático. A grande questão que fica é como estamos cuidando de cada uma dessas áreas. O equilíbrio entre corpo, alma e espírito não é só um conceito abstrato, mas um convite diário à autoconsciência e ao cuidado integral com nós mesmos.